A casa dos maus espíritos. Uma verdadeira casa mal assombrada. Assim que entro na casa, o ar é denso e frio, como se alguém estivesse constantemente observando. A mansão, com seus corredores intermináveis e decoração sinistra, parece absorver toda a luz, deixando-nos apenas com sombras em que, às vezes, vejo vultos ao canto dos olhos. Lauren e sua esposa Annabelle nos recebem com um ar de mistério e desprezo mútuo, o que me deixa com uma sensação ruim, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer entre eles. Depois de uma apresentação estranha e desconfortável sobre as regras, Lauren anuncia que as portas serão trancadas e que não há saída até o amanhecer. Ao ver as portas se fechando, eu sinto que fiz a escolha errada. Lauren nos entrega pequenas pistolas, dizendo que são para nossa segurança, mas não consigo deixar de sentir que é parte de algum jogo sádico. Em um dos corredores, algo parece sussurrar. Tento ignorar, mas o barulho ecoa, e uma das convidadas, Nora, começa a gritar, afirmando que viu uma aparição horrível. Logo percebo que ela é a mais frágil entre nós, e o medo dela começa a afetar a todos, incluindo eu. Cada sombra, cada som parece amplificado. Em um dos quartos, vejo uma velha figura feminina com olhos desprovidos de vida que desliza pelo chão sem mover os pés. Tento convencer a mim mesmo de que é uma ilusão, mas, quando olho novamente, ela ainda está lá, os olhos vazios perfurando minha mente. A tensão aumenta. O ambiente, já sufocante, parece distorcido e sinto que as paredes estão se fechando. Aos poucos, os convidados começam a suspeitar uns dos outros, cada um se perguntando quem, ou o que, é a real ameaça. Nora, em particular, se torna cada vez mais histérica, afirmando que o espírito de um antigo morador a persegue, enquanto outros começam a desaparecer misteriosamente pelos corredores. O clima fica ainda mais tenso quando encontramos Annabelle, a esposa de Lauren, aparentemente morta, pendurada no teto em uma pose macabra. Chega um momento em que me sinto preso, sem opção de fuga e nenhum local onde me sinta seguro. Vou ao porão, onde há um poço de ácido borbulhante, que, segundo as lendas, era usado pelo antigo proprietário para se livrar de suas vítimas. O cheiro é sufocante, e a visão daquele poço me faz recuar. O porão inteiro parece ser um mausoléu, uma armadilha mortal disfarçada de sala. Finalmente, descubro que Annabelle e o psiquiatra do grupo, Dr. Trent, estão planejando assassinar Lauren. Eles fingem a própria morte de Annabelle para assustar Lauren e levá-lo ao desespero. O plano é que ele seja jogado no poço de ácido. Mas, no clímax da noite, algo estranho acontece. Annabelle entra no porão para se encontrar com Trent, mas uma figura esquelética emerge das sombras. Ela parece assombrada, como se todos os fantasmas da casa tivessem vindo por ela. Em um acesso de pânico, Annabelle tropeça e cai no poço de ácido. Frederick Lauren, que já desconfiava da traição da esposa, revela que manipulou tudo para que o plano dele se voltasse contra eles. Com uma calma assustadora, ele nos explica o ocorrido, como se fosse apenas mais uma jogada em seu jogo sádico. Olho para ele, incapaz de entender se ele é um mestre manipulador, um homem enlouquecido pela solidão, ou apenas alguém que ama o perigo. A noite termina com uma sensação de alívio e terror, deixando-me com a certeza de que jamais serei o mesmo depois de testemunhar os segredos daquela mansão. A produção de A Casa dos Maus Espíritos, 1959, marcou o cinema de terror e seus bastidores de uma maneira perturbadora. A escolha da Ennis House como cenário emprestou ao filme uma aura sombria que superava a ficção. A arquitetura imponente, inspirada em templos maias e projetada pelo renomado Frank Lloyd Wright, não só transmitia uma sensação de mistério, mas também carregava uma reputação inquietante. Desde sua construção em 1924, essa mansão nos arredores de Los Angeles atraiu lendas sobre atividades paranormais que só cresceram com o tempo. A Ennis House, um cenário carregado. Relatos de moradores e visitantes descreviam figuras sombrias vagando pelos corredores da mansão ao cair da noite. Vozes que sussurravam de quartos vazios e vultos inexplicáveis que surgiam ao longo dos corredores reforçavam sua fama de lugar mal assombrado. Muitos acreditavam que a mansão guardava algo e que seus cômodos tinham vida própria, aprisionando ecos de eventos passados.
Durante as filmagens de A Casa dos Maus Espíritos, fenômenos inexplicáveis se tornaram uma constante. Portas batiam sem motivo, mesmo sem corrente de ar, e objetos desapareciam e reapareciam em lugares inusitados, como se estivessem sendo movidos por uma força invisível. Os cinegrafistas, ao revisar o áudio gravado, notaram sons de passos e murmúrios inaudíveis a princípio, mas que, ao serem ouvidos, pareciam ter sido captados bem próximos dos microfones, mesmo quando as salas estavam vazias. O elenco e a equipe muitas vezes comentavam que tinham a sensação de serem observados, e até sentiram presenças nas sombras, especialmente ao gravar cenas nas áreas mais escuras e pouco acessíveis da casa. A maldição do diretor William Castle. William Castle era conhecido por suas engenhocas para assustar o público, mas sua experiência com A Casa dos Maus Espíritos foi um tanto diferente e, segundo ele, mais sinistra. Ele implementou um truque chamado emergo, onde uma caveira de plástico aparecia flutuando sobre os espectadores durante o clímax, uma forma inovadora de intensificar o terror. Mas, após o lançamento do filme, Castle relatou que sua vida tomou um rumo inexplicavelmente sombrio. Em entrevistas, Castle mencionou que, após a estreia de A Casa dos Maus Espíritos, sua saúde começou a declinar. O diretor, antes saudável, desenvolveu problemas cardíacos e começou a sofrer de dores sem explicação e insônia. Ele interpretou esses sintomas como uma maldição trazida pela casa e pela produção do filme, alegando que a experiência lhe trouxe mais do que apenas sucesso e que, de alguma forma, a casa havia se tornado um mau presságio em sua vida. Fenômenos estranhos no set e lendas da produção. A história do diretor e a sequência de azar que parecia persegui-lo atraíram a atenção de fãs de horror e investigadores paranormais. Com a crescente fama da Ennis House e de seus supostos fenômenos, um grupo de pesquisadores resolveu investigar o local logo após o lançamento do filme. Eles reportaram níveis elevados de energia eletromagnética, especialmente em salas onde haviam ocorrido as filmagens mais intensas, como se algo anômalo estivesse presente e carregando o ambiente. Investigadores que entraram na Ennis House descreveram o local como saturado de energia, e equipamentos detectaram oscilações inexplicáveis próximas ao porão e às áreas onde os objetos desapareciam com mais frequência. Alguns relataram a sensação de serem vigiados, enquanto outros afirmaram que o ambiente se tornava frio sem motivo aparente e ouviram passos que ecoavam pela estrutura, embora estivessem sozinhos. Após o fim das gravações e a estreia do filme, o diretor e a equipe nunca mais encararam a Ennis House da mesma forma, preferindo manter uma distância segura. A pergunta que fica é: será que a famosa mansão emprestou mais do que sua aparência ao filme e que, de alguma forma, sua energia sobrenatural afetou a produção e os que passaram por ali?